foi bem impulsivo. Eu honestamente acabei de me sentar na cadeira. Que semanas, outra vez. Isto está sempre a acontecer, a verdade é essa. Eu não sou uma pessoa constante. Eu tenho que me esforçar para o ser. E só estou feliz de estar a voltar a gravar e de agora estar a gravar com uma... Ai, temos uma luzinha, agora não tenho que ter a janela escancarada para ter luz no quarto. Ai, como é que vocês estão? Como é que têm sido estas semanas? Como é que vão as férias para quem está de férias? Trabalho e vida no geral para quem não está de férias. Entretanto, antes de começarmos a falar realmente do tema do vídeo, vou-vos relembrar, subscrevam se gostarem das coisas que eu falo, deem like nos vídeos, comentem, partilhem, falem comigo, eu adoro conversar, eu acho que se nota um bocadinho, mas hoje vamos falar de livros. Eu estou a gravar o Lidos de Junho, quase na segunda semana de julho. Não é quase, coração, é mesmo a segunda semana de julho. Mas temos este bichinho no ar quarta-feira. E temos vídeo no domingo outra vez, portanto, não só passem nos últimos vídeos, últimos, como deixem o vosso like neste, partilhem, e se gostarem de algum dos livros dos quais eu vou falar, já sabem, o link da UC vai ser o primeiro na descrição desta vez. Desta vez, normalmente não é. Mas, vamos lá falar, e enquanto falamos eu falo um bocadinho com vocês também da vida. Das 4 cadeiras que eu tenho que fazer no segundo semestre, 2 já estão passadas. Ou seja, e agora já só estou à espera de notas e façam figas por mim, porque esta pós-graduação tem que ficar feita este semestre. Por favor. Foi difícil e eu achava genuinamente que não ia conseguir entregar a tempo metade das coisas que entreguei. Mas vamos falar de livros, vamos falar de coisas felizes, vamos falar das minhas últimas leituras e eu vou cruzar os dedos para ainda me lembrar das classificações que dei a tudo. Porque honestamente não sei se me lembro. Eu e a minha mania de não planear os vídeos. Porra! Vamos ao Lidos de Junho. Lidos de Junho, peraí. Bem, junho por acaso, por causa das coisas da universidade, na minha cabeça, ia ser um mês em que eu não ia ter lido muito. Depois eu lembrei-me que eu estudo literatura e que eu preciso de ler os livros para fazer os trabalhos. Então, completos, temos 4. Houveram mais 2 que eu também semi-li em junho. E já há aqui coisas que eu comecei a ler em julho. E tenho algumas metas para este mês, não numéricas, mas de livros que eu gostava de conseguir ler. Porque são dos da minha estante neste momento que me estão a fazer assim mais... Sabe? E eu tenho que fazer update dos meus cadernos de leituras, até porque também tenho que reorganizar isto. Talvez um update dos cadernos de leituras seja um bom vídeo. Não só isso. Eu depois conto-vos, eu tenho muitas ideias agora, só que como eu disse eram ideias que davam demasiado trabalho para eu gravar esta semana. Então vamos falar das coisas que eu li. Bem, eu não me lembro qual é que eu acabei primeiro, então vamos assim um bocado aleatório. Vamos começar aqui com o mais rápido, se calhar, de falar. O segundo livrinho de Sinais de Afeto é tão fofo, é tão querido. Eu acho que lhe dei 4 estrelas outra vez. Eu acho que devo de ir andar sempre à volta disso nos mangás, porque são coisas que me tocam, que são mesmo queridas e são às vezes o escape que eu preciso. Se eu quisesse um mangá mais caótico, tinha sido, mas não, foi um mangá fofinho, doce, sobre aprendermos a sentir coisas, e ele trazia um cartãozinho postal pequenino que eu deixei cair e ainda tenho que apanhar. Não vamos falar desse assunto. Se eu for apanhar ainda hoje, eu já meto foto. Sinais de Afeto não há assim muito o que falar. Ele é sobre esta coisinha fofucha que é surda-muda e sobre um rapaz que viaja e é obcecado com aprender montes de línguas. Então ele acrescenta às línguas todas que já sabe língua gestual por causa dela. E toda a gente acha que é só porque ele quer aprender mais e mais e mais línguas, mas não. É por causa dela. E é tão querido. E eu estou a adorar. Porque é muito inocente para personagens que já são universitários, mas de vez em quando tipo, eles mandam umas bocas que nós apercebemos da idade que eles têm. Mas pronto, foi um 4 estrelas, foi fofucho e foi um escape no meio dos outros livros assim um bocadito mais densos que eu andava a ler. Bem, vamos ao Lorca. Federico García Lorca é o meu poeta espanhol preferido. Eu conheci através da nossa disciplina, unidade curricular, whatever, da licenciatura de Literatura Espanhola e Artes.
e ele é tipo bem caótico, modernista, vanguardista, a representar sentimentos bem humanos. Mas de forma que tu ficas tipo, meu Deus, o que é que este gajo está a dizer? Ou seja, é bem complexo, tu não dá para tu leres isto sem estares a pensar. Eu pelo menos não consigo, mas ele tem poemas mesmo incríveis. E eu li o Poeta em Nova Iorque e o Romanceiro Cigano quando eu era só para ler o Poeta em Nova Iorque, porque era sobre isso que eu ia fazer um trabalho para cartografias literárias, que foi para esse também que eu depois li um daqueles, mas eu já falo disso. E eu adorei, eu acho que se calhar ainda há poemas que eu gosto mais no Romanceiro Cigano. As marcações são assim dos meus poemas preferidos e daqueles que mencionavam mais a cidade no que toca ao Poeta em Nova Iorque, que era aqueles que eu precisava assim mais para o trabalho. Mas foi estranho dar uma nota a um livro de poesia, passei exatamente o mesmo com o Vicente Tempo, mas eu acho que foi um 3,5 da minha memória. Se não for, eu confirmo e espeto com isso aqui. Whatever, continuando. Mas eu acho que foi um 3,5 porque é o meu espanhol preferido. E é tipo uma figura emblemática. Mas eu ainda tenho poetas de que eu gosto muito mais. Portanto, foi um 3,5. Foi fixe, foi intenso, li muito rápido. Tem temas muito pesados. Tanto que ele aborda os temas muito pesados de forma quase satírica. E eu gosto disso. Foi. Eu estava a dizer que é o segundo, mas eu não me lembro qual é que acabei primeiro. Eu sei que Gwen Yard foi o último. Portanto, eu vou guardá-lo para o fim. Mas Gwen Yard também já tem um vídeo completo sobre. Portanto, vejam. Eu já não me lembro qual dos cantos. Mas vim sem tempo. Eu andava há 2 lidos do mês a dizer que estava a ler isto. E se eu não me engano ainda estava há mais tempo. Foi um livro que foi difícil dar nota. Se calhar mais do que a coletânea dos 2 do Lorca. Porquê? Porque eu andava a lê-lo há muito tempo e haviam poemas no início que não me estavam a tocar tanto. Eu gosto muito da declamação do Pedro, do Poeta da Cidade. Gosto muito. Mas eu não conhecia muita coisa mesmo da obra literária dele. E eu comprei-o nos meus anos no ano passado. Eu comecei a lê-lo assim um poemazinho solto à toa, como eu já tinha mencionado em alguns dos vídeos. Mas depois quis começar a lê-lo mesmo pela ordem linear e por isso é que eu andava a lê-lo há uns meses. Mas é o que eu digo, as coisas parecem que não me estavam a tocar assim tanto. Depois, de uma vez eu peguei nele e eu li carradas de poemas de seguida. E conforme li agarradas de poemas de seguida, depois de vez em quando tinha que parar. Porque eu não conseguia avançar, tinha que parar para respirar. Ou seja, houveram poemas que não me disseram tanto, mas houveram outros que para compensar disseram tipo, para cima, tudo. Fogo. É uma escrita densa, triste, também quem sabe sobre o que o livro é, sabe porque é que é triste. É uma demonstração de amor muito bonita, mas é triste, é difícil. Eu gostava de vos conseguir dizer tipo um poema preferido, mas eu tenho também, é o que eu digo, eu também tenho muitas marcações, queria ver se aqui em alguma delas aparecia algum que fosse assim, ou que tivesse tipo muito pintado, porque eu também o pintei bué. Eu tenho o Lisboa a hora aqui todo marcado, mas eu acho que este não era dos meus preferidos. Mas depois tem estrofes. O amor é o Deus imaterial que todos os religiosos deviam fervorosamente seguir. Eu concordo. Não, mas tem muitas passagens muito tensas. E eu dei 4 estrelas e eu gostei muito. Quero ler mais coisas do Pedro. E volto a dizer, no início eu estava a sentir que se calhar não era tão para mim. Que se calhar o que me trazia mais à poesia dele era a forma como ele declamava, porque foi aí que eu conheci. Mas não, depois ao longo do livro inteiro percebi que gosto muito e que quero ler mais coisas da pessoa em questão. E pronto. E ficamos com Gwen Art, que eu não queria estar a alongar muito. Foi um 4.8, se a memória não me falha. Meu Deus, que caos! Eu tenho um vídeo inteiro sobre este livro. E eu já disse, além de deixarem like no vídeo que estão a ver neste momento, vão cá acima aos cards, num dos cantos, eu já não me lembrei qual é que está, ver o vídeo inteiro que eu fiz a falar sobre Gwen Art Não Estão Apaixonados. Porque foi um livro tão divertido e tão tenso ao mesmo tempo. Opa, não. A dinâmica dos personagens era amorosa. O núcleozinho dos personagens principais era
divertidíssimo e completamente intenso ao mesmo tempo. A relação construída entre a Gwen e o Arthur, a amizade tão pura, tão bonita, tão bonita, tão bonita que eles criaram, foi aquilo que mais me agarrou. A personalidade dos personagens e a forma como cada um deles encarava o que era aquela sexualidade numa época em que isso não existia. Porque isto é tipo uma espécie de realismo mágico. Foi aquilo que eu disse no vídeo mesmo completo. Porque ele não tem propriamente magia, tem referências à magia. Está relacionado à lenda de Rei Arthur, que eu fiquei um bocadinho obcecada sobre, depois de começar a ler. Entretanto estou a ver Merlin. Pois, a gente já conversa, isso fica para o fim. Ai, não, mas é uma leitura que eu recomendo muito, foi muito divertida, foi muito leve em alguns pontos, ao mesmo tempo compensou com outros assuntos mais complicados. Como eu já disse no vídeo anterior, eu não acho que seja sobre os casais, eu acho que é sobre a experiência homossexual daquela altura. Porque mesmo que trata um mundo fictício, trata ainda assim uma época em que isso nem sequer existia como nomenclatura, quanto mais como aceitação. Ou seja, por muito que eu goste muito dos parzinhos e que os personagens sejam incríveis, eu acho que é muito mais sobre a experiência e a forma como cada um deles viveu a sexualidade. E sobre eles adaptarem-se uns aos outros e as relações no todo. Eu gosto muito destes dois. A Bridget e a Gwen são tão intensas a partir de determinado ponto. Só que a Bridget e a Gwen faziam uma certa confusão a dada altura pelo coloquialismo sempre que elas tinham uma com a outra. Sempre muito... coloquialismo. Elas tentavam. Não, mas tipo, eram bué formais uma com a outra. Mesmo quando a Gwen começa a desmanchar isso, a Bridget ainda a trata por tipo... Ai, Vossa Alteza e não sei o quê. E eu... filha, cala-te! Vão, só vão. E a Gwen, quando falava dela à senhora Leclerc, eu tipo... Já chega, filha, tu. Mas era tão de época e é tão fixe. Eu, para mim, epá, eu gosto muito. Eu adorei este livro. Eu acho que do mês foi a pérola. Porque, epá, não, foi mesmo divertido. Foi mesmo muito bom. Eu também já o estava a ler. Não o li só em junho, comecei-o em maio, se a memória não me falha. E foi incrível. Eu quero ler mais coisas medievais, confesso. Eu não sou tanto de fantasia, não sou tanto de coisinhas mágicas, mas eu quero ler mais coisas medievais. Não vou mentir. É possível que venham aí coisas que vocês não estavam muito à espera que eu fosse ler. Mas, agora, vamos falar aqui um bocadinho de coisas que eu semi-li em junho. Isto porquê? Porque eu li grande parte do Cânticos do Realismo e outros poemas, das 32 cartas. Faltam umas cartas, a parte dos poemas eu já li toda. Eu adoro a poesia de Cesário Verde. O que é que isto significa? Que eu li grande parte do livro em junho, eu não o meti nesta lista de leituras porque eu ainda quero ler as cartas. Só não estou a lê-las com tanta frequência agora, porque como tive que ler tudo muito tempreitada pós-trabalhos, porque isto foi também para o trabalho sobre a cidade para cartografias literárias, em conjunto com o do Lorca. Ou seja, eu li basicamente só os poemas para isso e li tudo muito rápido. Ou seja, agora estou a desacelerar um bocadinho e depois já volto ao Cesário. Mas eu adoro a poesia dele. E não estava à espera do livro ter tantos poemas de amor, que é muito mais a minha cena. Só que eu acho que eu ainda gosto mais do Cesário porque é poema de amor e poema tipo do lugar, tipo do vaguear e do deambular pelos espaços. É muito o meu tipo de escrita e o meu tipo de leitura. Ou seja, falta-me ler as cartas, falta-me. Eu tinha aqui um marcador metido, que é o marcador que a minha Mariana me deu. Exato. Eu só li a primeira carta, estava na segunda. Falta-me isto. Ou seja, possivelmente eu acabo este mês, até porque eu tenho uma carrada de livros da biblioteca para ir entregar. Não me matem, por favor. E entretanto, uma coisinha que eu já acabei entretanto. Eu não meti Daisy Jones no vídeo de junho. Se calhar porque ia entrar aqui um bocado em conflito. Não conflito, mas... duas pérolas no vídeo não. Vamos guardar este para de julho, até porque eu só acabei em julho e não quero fazer, tipo, confusão. Daisy Jones and the Six. Eu comecei isto no finalzinho de junho e acabei-o há 3 ou 4 dias. Foi fantástico, ficamos só por aí. Guardem para o próximo mês, estejam aqui no próximo mês, ativem essas notificações, faz favor. Porque eu depois vou falar muito de Daisy Jones. Neste momento ainda não sei o post com a minha semi-review no Insta e no TikTok.
passem nas minhas redes sociais curtas. Elas têm os links na descrição. O nome está fixo no final do vídeo sempre. Mas agora vou passear aqui um bocadinho os nomes do meu Insta pessoal e do meu nome em todas as outras redes sociais, que é sempre BS Stories. E entretanto, uma coisinha que eu também já comecei este mês, Wings of Starlight. Comprei nas últimas promoções da Bertrand. Este livro é lindo, 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 lindo. Eu queria lê-lo há séculos. E eu fiquei de lágrimas nos olhos quando li, tipo, o iniciozinho. Porque é referência à forma como o Val das Fadas era descrito no início dos filmes. Wings of Starlight é sobre a história da Rainha das Fadas com o Lorde do Inverno. Tipo, romance proibido entre fadinhas da Disney. Eu estou a adorar. Eu queria ler isto há séculos. E pronto. Das minhas metas para este mês, gostava de acabar Wings of Starlight e o Cânticos do Realismo. Pelo menos. Além desses, dos que estão na minha estante, que eu queria ler este mês também, temos, como eu já tinha dito no último vídeo, aqui o da Dulce Maria Cardoso, Os Meus Sentimentos, que está da mesma leva que eu requisitei da biblioteca da última vez, que já foi há algum tempo. Eu sei, perdoem-me. Eu juro que eu não estou esquecida, eu só quero lê-los todos. E temos Afterglow, que é a continuação de Golden Boys. E tipo, a Babi emprestou-me Afterglow, porque eu não queria estar a comprar a versão em inglês de Afterglow, porque a versão que eu tenho de Golden Boys é em português, só que eles nunca mais traduziam Afterglow. O que é que acontece? Agora sai a dizer que vai sair Afterglow em português. Ou seja, mesmo que eu o leia este mês, ou que eu o leia entretanto, eu de certeza que vou comprar a versão em português para ter os dois. Porque eu amei Golden Boys, tipo, os 4 protagonistas são incríveis, incríveis. E a relação deles uns com os outros e dos casaizinhos é fantástica. Ou seja, eu estou mortinha para ler Afterglow. Já o tenho aqui comigo há mais ou menos um mesinho, que foi quando a Babi veio de uma das últimas vezes. Eu acho que foi da última vez. Whatever. De futuras leituras, são estes dois que eu quero basicamente, e gostava de acabar Wings of Starlight e o Cânticos de Realismo. E pronto, é isso. A nível de livros que eu li em junho, estou muito feliz com as minhas leituras, continuo a tentar diversificar a coisa, estou a amar ler mangás, juro por tudo, e pronto, e é o que eu digo, possivelmente devem vir aí mais coisas medievais porque eu fiquei um bocadinho obcecada. E mais coisas gays, mas isso já é normal. Essa parte aí já faz parte de mim. De qualquer das formas, se gostaram, se ficaram com interesse em algum dos livros que eu falei, já sabem, o link da UC, faz favor. E deem like, comentem. Digam as vossas leituras favoritas do mês passado, o que é que vocês estão a ler neste momento, o que é que querem, se alguma destas coisas está na vossa TBR, ou se já o leram e não concordam com alguma coisa que eu disse, ou concordam, ou querem ler também alguma destas cenas, porque eu sei que eu já falei com pessoas sobre o Wings of Starlight e Daisy Jones é amado pelo mundo. Além de que Gwen e Art Não Estão Apaixonados foi traduzido por uma pessoa de quem eu gosto bastante das traduções. Não é novidade nenhuma. Se calhar muitos de vocês também leram pela mesma pessoa. Mas pronto, mais um mesinho de leituras incríveis. A nível de updates gerais de vida, é o que eu digo, a nível da universidade a coisa está a estabilizar. Se tudo correr bem, eu amanhã estou em Albufeira. E quando vocês virem este vídeo, ainda estou em Albufeira. E é isso, malta. Fiquem cá para o próximo. Eu neste momento estou a voltar a ver séries. Tenho alguns animes em andamento. Tenho que fazer-vos um update dessas coisas e de séries que eu recomendo e cenas dessas. Mas neste momento comecei a ver Daisy Jones and the Six. Algumas pessoas adoraram, outras não acharam muita piada. Eu estou obcecadíssima pelas músicas. E comecei a ver Marilyn. Obsessões, não é? Pois exato. Ai, filhos. Mas eu estou a tentar ter vida. Estou a tentar aproveitar. Portanto, olhem, esperem pelo próximo vídeo, domingo há mais. Este vai sair quarta-feira. Fingers crossed. É isso. Vá. Tchau, tchau.